Salve petroleira, salve petroleiro, salve todes! Estamos começando mais uma edição do NF ao vivo, a interação semanal do Sindipetro NF pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. O programa de hoje tem como tema a Bacia de Campos nos 70 anos da Petrobras. A gente vai ter como convidados aqui a professora historiadora Rafaela Machado, o cientista econômico e pesquisador Guilherme Vasconcelos, o professor e engenheiro Roberto Moraes, de Maço, né? E comigo está aqui também já, pode abrir a câmera aqui, Guilherme Cordeiro, diretor do Sindipetro NF, coordenador do departamento administrativo da entidade, nosso parceiro aqui no programa, já está virando, né, está morando aqui já no estúdio, trazendo colchonete, está ficando aqui. Sou famoso coringa, né, É isso. No tema principal da noite, abrir as janelas para os nossos convidados, para a nossa convidada, vamos dar uma passada pelas principais notícias do site, das redes sociais do Sindipetro NF nessa semana. Ato no Rio em defesa da soberania reforça a luta pela reestatização da Eletrobras e reconstrução do sistema Petrobras. Petroleiros da Expro, das bases do Espírito Santo e Norte Fluminense têm assembleia nesta quinta. Trabalhadores retornam às ruas nos 70 anos da Petrobras em defesa das estatais e dos serviços públicos. Sindipetro NF conquista fornecimento de absorventes nas plataformas da Bacia de Campos. Sindicato recebe denúncia sobre estado da água da piscina em empresa de treinamentos de Macaé. É isso, estão aí algumas das principais notícias mais recentes do site do Sindipetro NF, das nossas redes sociais, algumas manchetes aí relacionadas ao ato, né, dos 70 anos da Petrobras, que é o nosso tema principal aqui hoje. A gente vai conversar bastante sobre isso. A assembleia também no setor privado da Expro, agora quinta-feira, 15 horas. A gente teve também problemas aí relacionados ao estado do treinamento, né, numa piscina de treinamento. O sindicato entrou em contato com a empresa, está cobrando a resolução do problema, e uma conquista também de toda a entidade, né, do Sindipetro NF, especialmente da diretora Bárbara, a quem a gente manda um abraço, que estava reivindicando a disponibilização de absorventes nas plataformas. Isso foi conquistado. Essas são algumas das nossas principais notícias, estão disponíveis aí, né, Guilherme? Como é que está a semana? Teve nas bases, teve no heliporto? Como é que está a sua atividade de semana? Então, Vitor, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aí. Também com os companheiros da técnica, todos que estão nos assistindo, nos prestigiando, os convidados. Essa semana eu fiquei mais na questão administrativa aqui do sindicato. Hoje estive em Macaé, numa reunião com o Alexandre e com o Normando. Enfim, hoje, essa semana eu tinha me planejado mais para ficar vendo algumas pendências administrativas. Tem o acordo coletivo dos funcionários. Olha aí, hora boa, hora boa. Tem aí vamos fazer greve, pessoal, suspender um programa, vamos fazer greve aqui agora. Então a gente está, mas o Sindipetro sempre bem representado, né? Teseu, Serginho, a galera estava lá como ponta de lança, enfim. Tem esse trabalho invisível que muitas vezes as pessoas não veem, né? Essa coisa do bastidor, de cuidar da máquina sindical, de cuidar do acordo coletivo dos trabalhadores. Vitor, eu vou falar uma coisa assim, até aquele momento... Desabafo. Chora que eu te escuto, né? É um trabalho que às vezes ele não aparece muito para a base, mas ele é extremamente desgastante, de uma imensa responsabilidade, tocar a máquina do sindicato. E, assim, é um trabalho que também suga bastante as nossas energias, tem que dar atenção. Enfim, é um trabalho que não aparece, mas ele é importante, sim. Bacana, muito bom. Cuida bem do nosso acordo coletivo aí. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados para discutir o tema principal da noite, sobre a Bacia de Campos nos 70 anos da Petrobras. 3 de outubro de 1953, a partir de movimentos sociais e a campanha O Petróleo é Nosso, é criada a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Concebida por brasileiros e brasileiras que sonhavam construir uma nação e, para tal, buscavam a soberania energética, a Petrobras nasce com uma grande missão para com o Brasil: descobrir petróleo em território nacional e abastecer o país. E desde a sua concepção,
tentavam nos convencer de que não tínhamos petróleo no Brasil. E a partir das descobertas, tentavam nos convencer de que não éramos capazes de produzi-lo. Descobrimos petróleo em terra, fomos para o mar, águas rasas, águas profundas, ultraprofundas e o pré-sal. Produzimos, refinamos, transportamos, distribuímos e nos transformamos numa das maiores empresas de petróleo e de energia do planeta. Ganhamos prêmios internacionais, somos referência no mundo para a produção em águas profundas, ultraprofundas e no pré-sal. A Petrobras venceu todos os desafios. E ao longo dessa linda história, foi muito atacada, especialmente nos últimos anos. Neste aniversário, temos que comemorar muito esse orgulho nacional. Essa empresa que simboliza a capacidade e a determinação do povo brasileiro. E precisamos, principalmente, reconstruir a Petrobras, resgatá-la e resgatar a sua grande missão, que é servir ao Brasil e ao povo brasileiro. Petrobras significou muito para o Brasil nesses 70 anos. Significou investimentos, significou desenvolvimento econômico, social, científico, tecnológico, significou responsabilidade socioambiental. A Petrobras se mistura com a história de sucesso do Brasil. Petrobras, parabéns pelos seus 70 anos, você é o orgulho de cada cidadã e cidadão brasileiro, e que muitos mais venham. Isso, no nosso intervalo nós tivemos o vídeo da Rosana Busanelli, que é representante dos trabalhadores e das trabalhadoras no Conselho de Administração da Petrobras. Abração aí para a Rosângela. Vamos abrir as nossas janelas para receber a nossa convidada, os nossos convidados. Já estão aí conosco a Rafaela Machado, que é doutora em História Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Sociologia Política pela Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. O ENF é diretora do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, é integrante do Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas da UFES e do Laboratório de História Regional e Patrimônio da UF. Roberto Moraes Peçanha, que é professor titular do IFE, doutor pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, fez estágio doutoral na Universidade de Barcelona, mestre em Engenharia de Produção pelo FRJ. Eu estou resumindo o currículo desse pessoal, tá, gente? Membro da Rede Latino-Americana de Investigadores em Espaço e Economia, o RELAI, pesquisador do Núcleo de Estudos em Estratégia de Desenvolvimento, foi diretor do nosso Cefet, grande, né, ótimas memórias do nosso Cefet, antiga Escola Técnica Federal, pró-reitor de Extensão e Desenvolvimento Institucional do IFE, e Guilherme Vasconcelos Pereira, cientista econômico, pesquisador, membro do Núcleo Norte Fluminense do Observatório das Metrópoles e doutorando em Sociologia Política da nossa UENF aqui também. Ele tem mestrado em Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas pela UF. Olha o timaço que a gente tem aí, Guilherme. Olha a responsa, não tem nem roupa para receber esse pessoal aqui hoje. Muito bom, gente. Desde já, muito obrigado por ter aceito o convite para participar desse programa, né, que vai conversar sobre o papel da Bacia de Campos nesses 70 anos da Petrobras. Né? Boa noite para vocês, brigadão mesmo por estar aqui. Vamos começar nosso giro, né, de conversa pela Rafaela. Rafaela, a gente viu, eu acho que a gente até repostou, né, um vídeo teu falando da história do petróleo aqui na região, né, começando por terra, ali na região, na Baixada Campista, na região do Farol. Delícia de vídeo, aliás, vários, né, de vídeos maravilhosos que você faz sobre a história aqui da região. Então, eu queria que você começasse contando para a gente exatamente esses primeiros momentos da presença, ou da identificação da presença do petróleo aqui na região, mesmo antes da Petrobras já. Boa noite, brigadão já. Boa noite, gente. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui.
Pensando assim, antes de começar, Vitor, eu fiquei, gente, será que eu vou conseguir contribuir com alguma coisa com o professor Roberto aqui? Porque não tenho muito mais a dizer, que eu estou muito feliz de conhecer o Guilherme, rever o Guilherme, estar aqui com você também, que é um grande parceiro. A Baixada sempre o protagonista, né, Vitor? Então, o vídeo que eu postei foi especificamente sobre a Fazenda Boa Vista, sobre os relatos, na verdade, sobre as experiências que foram feitas lá na década de 20, a partir da descoberta com o Olavo Saldanha de uma certa mistura, né, oleosa, que pegava fogo, né, e a aproximação do Henrique Lage, que eu acho que é outro ponto muito importante dessa história e muito pouco estudado, né. Aliás, toda a questão dessa prospecção que foi feita em Boa Vista, acho que merece ser melhor analisada, né, visto mais de perto por quem desenvolve pesquisa na área. A Fazenda Boa Vista, ela tem por si só uma história muito interessante, porque ela pertenceu também ao senador Pinheiro Machado, que era o coronel dos coronéis, um dos homens mais importantes do Brasil República, passou ao Olavo Saldanha, que é outra figura muito importante na história do Brasil, do ponto de vista político, daquela nascente república ali, da República Oligárquica, e as notícias sobre a descoberta dessa mistura oleosa que pegava fogo ali em Boa Vista, elas, na verdade, elas fazem parte, digamos assim, de uma série de narrativas que a gente encontra principalmente nos jornais, e é algo muito interessante, que num vídeo muito curto a gente não consegue resumir, sobre a presença do que a gente hoje sabe que é petróleo, em várias partes da nossa região, como, por exemplo, eu achei muito curioso isso, gente, em Imbé, há recorrentes notícias sobre a presença de petróleo em Imbé, porque a gente fala muito sobre o Xexé na atualidade, né? Sobre o Morro do Querosene, que ficava aqui no Turf Clube, também em Atafona. Então, até que a bacia de Campos, de fato, fosse estabelecida ali pela década de 70, até que lá atrás a Petrobras tivesse se consolidado a partir dos anos 50 também, a gente já tem na nossa região esses eventos que mostram, digamos, essa natureza, né, econômica, a partir desses experimentos feitos de forma mais sistemática, como foi o caso, por exemplo, dos poços perfurados em Xexé, que muita gente não entende, não sabe, às vezes vê o poço, mas também não entende bem o que ele está fazendo ali, por que ele está lacrado, e outras experiências que foram feitas de forma mais particular ou de forma mais isolada, não sistemática, e que acabaram não entrando assim para a história mais conhecida do petróleo na nossa região. Muito bom, uma delícia saber dessas coisas, né? Conhecer aqui, muito bacana mesmo. Vamos conversar então agora com o Guilherme Vasconcelos, pesquisador, cientista econômico, que também desenvolve pesquisas nessa área. Eu acho que você passa um pouco mais pela questão do Porto do Açu. O que você tem visto sobre essa participação da Petrobras aqui na região, Guilherme? E boa noite também, obrigadão por ter aceitado o nosso convite. Bom, boa noite. Primeiro, assim, é uma honra, né, eu poder contribuir com esse debate que é extenso, né, estou chegando. Travou o Guilherme aí para todo mundo? Acho que deu uma travada no Guilherme aí. Vamos ver se ele reconecta aqui ou a gente já pula para o Roberto. Voltou, Guilherme? Voltou. Voltou, Guilherme. Recomeça que você deu uma travada aí. Teu áudio está fechado, eu acho. Vamos ver se agora vai. Foi ainda não? Acho que está precisando habilitar teu áudio aí. Vamos passar para o professor Roberto Moraes. De repente você sai e entra de novo para ver se melhora essa conexão aí. Beleza? Vamos lá então, conversar com o professor Roberto Moraes, engenheiro, dono desse currículo. Eu resumi bastante o currículo do professor Roberto aqui, nessa estrada vasta que ele tem de contato com pesquisas nessa área, né, nessa área do petróleo especificamente, mas também da economia de um modo mais amplo. Professor Roberto, entre isso que a Rafaela colocou, desse início lá do petróleo, até a chegada da Petrobras, né, com todo o movimento do petróleo é nosso, né, qual foi a participação da região nessa trajetória, até a gente ter
a Petrobras instalada aqui na região. Boa noite, obrigado também por ter aceitado o convite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos dois Guilhermes, a Rafaela. É um prazer conhecê-la pessoalmente. Bom, pessoalmente, através da via virtual. Né? Acompanho aí seus vídeos sobre a história. Acho muito interessante esse resgate em pílulas bastante pertinentes. Bom, Vitor, com relação ao currículo, isso... Na verdade, isso só mostra meus cabelos brancos aqui, né? Não estou com a barba branca porque tirei esses dias, né? Mas, na verdade, são passagens que a gente vai tendo aí ao longo da vida. Uma boa parte da minha atividade de professor e pesquisador tem relações com a Petrobras e com os petroleiros, de certa maneira, aqui na região, embora isso seja coisa recente. Eu me lembro... de quando estudava na Escola Técnica Federal de Campos, eu tinha o ginásio industrial, de 1970 a 1973, e de 74 a 1976 eu fiz o curso técnico. E naquela ocasião, em 74, né, que é quando se descobre o petróleo aqui na região, eu me lembro que uma série de alunos deixaram de cursar e foram contratados e foram para Sergipe, para Bahia, para fazer cursos naquela época era de contramestre, de mestre, eu me esqueci de usar as outras nomenclaturas agora no momento. Eu acho que, tirando essa passagem que eu acho que a Rafaela já resgatou bem, o Vitor, eu acho que é interessante também, de forma complementar, a gente chamar a atenção que a Petrobras é criada por Getúlio lá na década de 50, né, em 53, mas o Brasil, durante 20 anos, de certa maneira, o Brasil produzia muito pouco, né? O petróleo tinha muito pouco valor em termos de preço do barril, né? Valia alguma coisa no mercado internacional em torno de $20. Foi assim até basicamente a década de 70, quando se descobre o petróleo aqui na Bacia de Campos. Então o Brasil era um país importador, né, que tinha já a sua indústria automobilística trazida por Getúlio, também na virada da década de 60, né, então a quantidade de carros era crescente, o Brasil já era um importante consumidor de combustível, né, de petróleo, de certa forma, e nós tínhamos aqui um parque de refino. Então a Petrobras tinha muito pouca produção no Nordeste, e o restante era importado e refinado aqui no Brasil. Então a gente começa, vamos dizer, a empresa, a estatal Petrobras, ela começa muito forte a partir da descoberta na Bacia de Campos. Eu acho que é importante registrar isso, né, até sob o ponto de vista histórico, de certa maneira, que dos 70 anos da Petrobras, nós temos aí 49 anos na Bacia de Campos, ou seja, 70% desse tempo. E é a partir daí que a Petrobras se encorpa, de certa maneira. Ela deixa de ser só uma empresa, embora já fosse uma expressiva, com 6 refinarias, né, a primeira refinaria da Bahia, e depois você vê um conjunto de outras refinarias, mas é na década de 70 que isso se expande. E aí tem um outro fato, né, mais global, que coincide com esse momento, que é o primeiro choque do petróleo, exatamente na década de 70, 72. O Brasil começa a procurar petróleo no ambiente offshore, ainda na década de 60, no Nordeste, e aqui no nosso litoral, essas primeiras prospecções, primeiras perfurações, datam de 1971. Né? É importante lembrar que as primeiras 7 poços perfurados foram em sucesso, era ainda em água bastante rasa, de 60 metros, até que você encontra em 1973 o campo de garopa é descoberto e a produção começa em 77 no campo de Enxova, no litoral de Macaé. Então eu quero resgatar, quer dizer, o crescimento da Petrobras no Brasil
ela coincide muito com a descoberta na Bacia de Campos. A Petrobras, a partir daí, ela começa a crescer, começa a entrar em outras atividades, deixa de ser apenas uma grande empresa para passar a ser um grupo, uma holding, né, não só com refinarias e com produção, mas com estruturas de transporte, terminais portuários, como é o caso de Imbetiba, que vem depois. A descoberta na Bacia de Campos, ela se dá toda com base de apoio offshore a partir do Porto do Espírito Santo. É importante a gente lembrar isso, só depois que o terminal de Imbetiba é criado. Então, a Bacia de Campos ela tem também essa importância na história da Petrobras, e a partir daí a Petrobras passa a ter estrutura dutoviárias, de oleodutos, de gasodutos, produção de energia, petroquímica e um conjunto de outras subsidiárias que faz a potência do que é a Petrobras. Eu acho que aqui é importante a gente resgatar a estatalidade, o que isso significa em termos de produção do território e desenvolvimento regional. É importante a gente destacar, quer dizer, até para o processo democrático no Brasil, as empresas, grandes empresas estatais, são instituições importantes, né, nesse contexto. E eu quero lembrar sobre isso, até para provocar um pouco também a Rafaela e a discussão histórica, porque a descoberta se dá no litoral de Macaé, quer dizer, tanto o campo de Garopa, de Enxova e Namorada, eles são mais confrontantes ao litoral de Macaé do que de Campos, né? Então, esse é um fato interessante da gente recordar, né, porque que a descoberta se dá no litoral mais de Macaé, que é uma cidade litorânea na sua área urbana, vamos dizer assim, e o nome da bacia passa a ser de Campos, né? Essa é uma questão importante, é conhecida mundialmente a partir daí, né, como Bacia de Campos, né, e não é Bacia de Campos dos Goitacazes. É interessante, até porque Campos só passa a ser conhecida com trocado o seu nome, né, para Campos dos Goitacazes em 1986, né, ou seja, é possível que se fosse depois a Bacia de Campos fosse Bacia dos Goitacazes, até porque existe uma explicação, né, existem mais de uma, mas uma delas com as quais eu corroboro de que a bacia teve o nome de Bacia de Campos quase como uma forma compensatória, à medida que há a escolha de que a base operacional da Macaé para produzir no nosso litoral se daria em Macaé e não em Campos. Tanto que em Campos, quer dizer, a primeira base operacional efetiva da Petrobras, que é do município de Campos, que passa a ter na década de 90, mais para o final, com o heliporto no Farol de São Tomé. Bom, eu trago aqui, não vou estender mais, mas algumas pílulas aí históricas que têm a ver tanto com as questões locais e regionais, mas também com a questão global. Quer dizer, o fato da descoberta aqui ter sido levado adiante na década de 70, 72, por aí, tem muito a ver com o primeiro choque do petróleo e depois com o segundo choque do petróleo, que veio na década de 80 com a Revolução do Irã, né? Eu tinha dito que até então, basicamente, o preço do petróleo no mercado internacional vinha a $20, com o primeiro choque do petróleo ele vai para 60. No segundo choque do petróleo na década de 80, aí ele chega a $100 o barril, né? Entre 90 e $100 aproximadamente. Naquela ocasião, existia no governo militar um debate enorme se valia a pena continuar explorando a Bacia de Campos. Felizmente, a posição do Shigeaki Ueki, que era ministro da Minas e Energia, um técnico, né, ele insistiu que existiria um ciclo de aumentos de preço mais adiante, porque naquela época o preço do barril no mercado, do barril de petróleo no mercado internacional, chegou a cair entre 12 e 13 dólares. Antes, já tinha descoberto na Bacia de Campos, então e o início da produção, o custo de produção aqui ficava acima de $20, era alguma coisa em torno de 22, 25 dólares. A forma de contabilidade é difícil, mas o Shigeaki Ueki bancou naquele momento que valia a pena procurar petróleo na bacia em maior quantidade, e isso significou depois aquelas outras descobertas que expandiu, e é isso que a gente conhece hoje.
Muito bom, excelente panorâmica, né? Já deu uma aula, assim, né? De cara pra gente, muito bom, lança polêmica. Quer dizer, então, que a gente deveria se chamar Bacia de Macaé? Fica lançada aí a questão. O Guilherme Vasconcelos, já está com o áudio ok? A gente já consegue contato, Guilherme? Acho que ainda não. A gente não está te ouvindo. Acho que você precisa habilitar teu áudio aí. A gente não tá ouvindo aí do Guilherme. Uma pena, puxa vida. Vamos ver se ele consegue lá resolver o que está rolando lá com a internet, algum problema lá. Então, que já de cara assim, abrindo, né, uma ótima panorâmica da situação. Abração aqui para Alfredo Salles, que já botou uma questão espinhosa aqui. Poderia fazer uma breve narrativa da atuação do navio Presidente Prudente de Moraes na década de 70 na Bacia de Campos. Brigadão, Alfredo. Ele puxou lá do fundo da alma, vendo? Né? Descasca esse pepino aí, Guilherme. Você resolve isso aí. O que acontece, Vitor? Quando eu, antes de entrar na Petrobras, eu tinha um tio que era funcionário da empresa, até hoje está na ativa, e na época ele recebia as revistas da Petrobras, e lá você tinha a história dos campos de petróleo, né? Aí sempre tinha um espaço na revista da Petrobras que contava a história da empresa, de um determinado campo, Marlim, lá no Nordeste, Ceará. Então, assim, o que eu me lembro do PP de Moraes, né, que durante o tempo que eu já estava na ativa, ele era P-34, né, e os companheiros, eles falavam assim, o navio foi rebatizado, era o PP de Moraes. Assim, que eu me lembro, ele foi um navio que foi um dos pioneiros que startou a produção de petróleo na Bacia de Campos, né, se não me engano, e aí tem que puxar lá do fundo da memória, acho que em Garoupa, né, primeiro, acho que o professor Roberto falou que o primeiro campo a produzir foi Garoupa, e o PP de Moraes era o navio que era utilizado para dar o start no campo. Só que ele tinha uma série de limitações, a Petrobras depois trouxe ele para o estaleiro, e ele ao longo da história da Bacia de Campos, o PP de Moraes ele é um pioneiro, porque ele starta a produção na Bacia de Campos, em Garoupa, depois ele vem para o estaleiro, é transformado num FPSO, né, que é um navio de produção de petróleo, e se torna o primeiro FPSO da Petrobras, e durante muito tempo, se não me engano, em Albacora. Ele starta a produção lá em Albacora, e ele volta para o estaleiro, ele é reformado e starta a produção lá da Bacia do Espírito Santo, da ONS. Então é um navio histórico, pioneiro, e ele foi descomissionado há pouco tempo, se não me engano. É até bom um companheiro aí que deu a sugestão, ver se é isso mesmo, se tem alguma informação a complementar, mas é o que dá para lembrar assim no tiro curto, sem... Muito bom, pego assim de surpresa, muito bom. Vamos nós, será que a gente ainda consegue tentar o Guilherme o Vasconcelos, né? O Vasconcelos e o Cordeiro, né? O Vasconcelos. A gente agora consegue falar contigo, Guilherme Vasconcelos? Vamos ver, consegue me ouvir agora sim. Boa noite, obrigadão por ter aceito. Boa noite, gente, agora sim. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Estou aqui representando o Observatório das Metrópoles, que é coordenado pelo professor Luiz César, da UFRJ. E é um prazer estar aqui com a professora Rafaela, que eu também assisto lá, as pílulas lá de história que ela deixa lá pra gente. E o professor Roberto, que é óbvio uma referência aqui, né? A gente está sempre nos ombros gigantes, né? E aqui essa produção regional, o professor Roberto é uma referência clara. Maravilha, mas, então, assim... acho que respondendo, acho que aquela questão ainda acho que até pegando um pouco do que o professor Roberto já colocou, assim, pegando um gancho naquilo que ele colocou, a história da Bacia de Campos ela é resultado de uma conjuntura interna e externa que possibilita a exploração. E essa exploração na Bacia de Campos, eu costumo colocar que ela tem 3 momentos distintos. O primeiro, que é esse de 1977 em diante, que você tem essa operação nesse porte que coloca a Petrobras como esse player dentro do mercado interno de produtor de petróleo.
E, posteriormente, né, nos anos 90, você já tem um outro momento, que é a quebra do monopólio e da exploração de petróleo, que vai impactar diretamente a Bacia de Campos e também os municípios da região, né, Norte Fluminense, que é aí que a gente começa a ter esse volume de receitas com relação a royalties e participação especial a partir da lei de 1997, que quebra o monopólio e institui essas rendas petrolíferas. E no momento mais recente, a gente tem aí a descoberta do pré-sal em 2006, e aí que é esse momento que está mais próximo, mas que marca uma transferência dos investimentos dentro da Bacia de Campos, desses poços mais maduros para o pré-sal, né? Então, aqui, uma questão importante, né, que da gente colocar aqui, que esses investimentos no pré-sal, ao longo dos anos, conseguiu reduzir pela metade o custo de exploração na camada pré-sal, e o que também provocou o deslocamento da produção. Então, nesse período, a gente tem aí uma transformação dessa cadeia produtiva do petróleo, que ela está indo da Bacia de Campos para a Bacia de Santos. Então, até 2019, ainda a gente tinha um percentual maior de produção na Bacia de Campos, e agora essa produção já está se deslocando para a Bacia de Santos. Então, a partir de 2020, o maior campo produtor agora é o Tupi, o ex-Lula, que é da Bacia de Santos. Então, isso para a gente aqui é também um objeto importante de estudo e dos desafios que agora vêm para a Bacia de Campos, que é conseguir lidar com essa queda da produção que a gente tem no período mais recente e os efeitos disso na economia regional. E partindo para um outro lado, saindo um pouco dessa discussão, e até para dialogar mais um pouco com a Rafaela, o que o Roberto nos trouxe, assim, da questão desse papel da Petrobras, eu quero enfatizar o papel da Petrobras nacional, né, como uma empresa estatal, que é do ponto de vista do trabalho, e não só dos trabalhadores que produzem valor dentro da Petrobras e das empresas terceirizadas dentro de toda essa cadeia, que é uma cadeia de valor importantíssima do ponto de vista do trabalho, não do ponto de vista financeiro, e o sindicato está aí para demonstrar exatamente essa potência, tá? Mas também do ponto de vista social. A Petrobras e toda essa cadeia sendo movida, sobretudo por investimento estatal, geram efeitos que são significativos para a região e para a economia nacional. Nós vimos aí no ano passado os efeitos de uma estratégia e de uma atuação do governo que não tinha esse pressuposto, né? Então a gente viu a inflação, o aumento dos preços, tudo em decorrência dessas alternativas. Então a Bacia de Campos, ela também, dentro daquilo tudo que já foi colocado, um ingrediente importante para a economia nacional. E essa cadeia produtiva do petróleo, ela tem impactos não só regionais, mas locais e internacionais, porque agora também o Brasil é um dos principais players internacionais de petróleo. A Bacia de Campos, apesar de não ser mais a protagonista, ainda é importante nesse processo, e aí nessa previsão que alguns pesquisadores fazem estimativa da gente entrar aí entre os top 10 mundiais produtores de petróleo. Muito bom, obrigadão aí, Guilherme, também uma ótima panorâmica pra gente. Com o nome desse, né, velho? O nome desse. Tem capital social, cultural, né, velho? Quer comentar alguma coisa aí, dá para amarrar esse bloco? Eu achei participação de todo mundo? Preposições bastante interessantes, Vitor. Eu acho que assim, são análises, acho que dialogam muito com o momento que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos 70 anos da Petrobras, eu acho que cabe a gente fazer uma reflexão qual é a Petrobras que a gente quer para o povo brasileiro, né? É aquela que paga 13 bilhões de dividendo ou aquela que investe aqui, como o Guilherme falou, numa cadeia produtiva que vai
vai gerar riqueza para onde ela atua, para o país, né, que tem o lado social, né, que cuida do meio ambiente, ou se é uma empresa predadora que joga o preço do gás de cozinha à estratosfera, que aumenta de maneira violenta o preço do combustível. Então eu acho que essa reflexão é importante. Com relação à questão histórica, né, que a Rafaela coloca, também tem outra reflexão importante, e aí eu acho que é para a sociedade brasileira, né, que eu acho que é papel da Petrobras contar um pouco da história dela para a sociedade brasileira. A gente tinha até pouco tempo, né, até uns anos trágicos dos últimos 6 anos de desmonte que a empresa sofreu, a gente tinha a Universidade Petrobras, que era um espaço espetacular que a Petrobras tinha, que contava sua história, né, que dava curso de formação. Inclusive, acho que fica uma sugestão para os novos funcionários que vão entrar, né, ao invés de dar treinamento de meritocracia, que é uma bobagem, eu sugiro, por exemplo, dar um treinamento com relação à história da Petrobras, a campanha do Petróleo é Nosso, e como foi a luta para desenvolver e ela chegar a ser o que ela é, apesar de todos os ataques que ela sofreu de uma elite vira-lata ao longo dos anos. Muito bom, é isso. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, a gente já volta. Reconstrução. Essa é a palavra que a gente vai usar para iniciar esse nosso último vídeo, o 7º vídeo da série dos 70 anos da Petrobras, que a gente está gravando aqui. E, sem dúvida, essa palavra ela tem um simbolismo muito grande. Depois de tempos tão difíceis que a gente passou, a gente chega agora no ano de 2023, com a Petrobras fazendo 70 anos nesse 3 de outubro, com muita esperança, com um Brasil já mudado nesse pouco tempo em que esse novo momento da empresa e do Brasil, ele começa a se consolidar. É importante a gente lembrar, já temos combustíveis mais baratos, já temos alimentos mais baratos, programas sociais de volta, já temos um Brasil muito mais pujante, com a economia crescendo muito mais do que nos últimos tempos, o desemprego caindo. Então esses indicadores, eles falam por si só. E dentro da Petrobras, a gente tem notícias muito boas também. O retorno do plano de saúde para os trabalhadores terceirizados e seus familiares. A gente tem reconstrução de vários direitos que está sendo discutido dos nossos trabalhadores aqui da Petrobras, assim como a gente também vê a reconstrução da indústria naval, retorno das refinarias e das obras das refinarias que estavam paradas, da Abreu e Lima. Esse é só o começo desse momento de reconstrução. A nossa Petrobras, ela é uma imensidão. Como eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, de ter meu pai que trabalhou nessa empresa praticamente no começo da sua vida laboral até se aposentar, e que cada um de nós vai estar fazendo a nossa parte para que a Petrobras com certeza será essa grande empresa para o país, com a transição energética e com todos os desafios que forem postos na nossa frente. Um grande abraço e vamos seguir firmes e juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Parabéns, Petrobras. Bacana, tá aí. Nosso intervalo foi com o vídeo do coordenador-geral do Sindipetro NF, Teseu Bezerra. Abração, Teseu. Vamos começar esse bloco agora mostrando um depoimento bacana também dessa história da Petrobras aqui sobre essa história da Petrobras aqui na região, puxando um pouco a brasa para minha sardinha de jornalista, porque tem uma história bacana com relação ao furo jornalístico que foi dado com relação ao início da exploração do petróleo aqui na região. Como o Roberto falou, a gente estava sob a ditadura militar naquele período e as informações sobre exploração de petróleo eram estratégicas, né? Eram questão de segurança nacional, né? A imprensa sob censura, não podia divulgar. E um jornalista daqui, Aloísio Barbosa, né, já falecido, foi proprietário da Folha da Manhã, na época era repórter do Jornal do Brasil. E ele foi o primeiro a dar a notícia do início da exploração do petróleo aqui na região. Quem conta isso pra gente é o filho dele, Aloísio Abreu Barbosa, diretor da Folha da Manhã também, que gravou um vídeo especialmente pra gente contando como que foi esse furo jornalístico do pai dele. Vamos dar uma olhada. Inverno de 1975. A dupla de jornalistas, Aloísio Cardoso Barbosa e Erjas Pereira, vão fazer uma matéria corriqueira Tafona sobre o avanço do mar, que ocorre em Tafona desde os anos 50 do século XX. Chegando lá,
a Luísa viu uma movimentação diferente na areia da praia. Um rádio operador brasileiro falou o que estava vendo, estava falando com quem, viu que estava falando inglês. E ele disse, acabamos de descobrir petróleo em nível comercial na Bacia de Campos. A Luísa, correspondente do Jornal do Brasil, mandou para o Jornal do Brasil, deu isso, a ditadura militar, à época, negou. Ele ficou mordido com aquilo. No dia 13 de agosto de 77, 2 anos depois, aí há uma controvérsia de versões. Esdras disse que foi ele que conseguiu a informação, a Luísa me dizia, a versão de Esdras está no livro da Beleza Ribeiro, mas a Luísa me dizia que foi ele que conseguiu a informação. De que estava se dando naquele momento o primeiro carregamento de petróleo comercial. Eles pegaram o Geraldo Coutinho, usineiro de Campos, tinha um piloto que era veterano da Guerra de Angola, tinha uma experiência em combate, e foram no bimotor, sobrevoaram, pegaram as coordenadas com a latitude e longitude, Farol São Tomé, voaram baixo, né, para sair do radar, fizeram 3 sobrevoos sobre a área, Esdras fez fotos, voltaram. De noite, a noite tinha caído, tinha uma Kombi embaixo da Porsche, uma Kombi do DOPS esperando. O avião pousou, a Luísa combinou com Esdras, jogou Esdras rapidamente, o piloto desligou o motor rapidamente, jogou Esdras no canto da pista. Esdras saiu pela cerca e a Luísa e o piloto foram presos. Esdras volta a casa, revela o filme, avisa por telefone no Jornal do Brasil que eles tinham feito flagrante, volta ao aeroporto e pede uma pessoa para levar o filme para o Rio, não tinha internet na época, a pessoa recusa, a pessoa se oferece, né, para levar o filme é entregue, e no dia seguinte estava na capa do Jornal do Brasil a descoberta do petróleo na Bacia de Campos, o primeiro carregamento comercial, né, o que ele falou, esse textinho que foi confirmado 2 anos depois, e a realidade é como a gente conhece. Bacana, é isso, tá aí o relato do Aloysio Abreu, obrigado Aloysio pelo vídeo. Vamos abrir aí as janelas para receber novamente a Rafaela, o Roberto, o Guilherme, para a gente seguir com a nossa conversa aqui. Começando novamente pela Rafaela. Rafaela, essas questões históricas aí que o Roberto colocou no bloco anterior, fico também curioso para te ouvir sobre aspectos culturais, né, simbólicos da presença da Petrobras aqui, desse peso, desse simbolismo aqui, de como que isso mudou a nossa realidade também, da resistência inicial dos usineiros daqui também, não sei se você poderia falar um pouco sobre isso, enfim, fica à vontade para você acrescentar aspectos aí, do seu ponto de vista histórico, nessa nossa conversa sobre a Bacia de Campos. É muito interessante, porque ouvindo a Aloysio falar agora, eu fiquei pensando em toda a conjuntura local daquele período, né? Porque, por exemplo, o Guilherme, o Roberto estavam falando sobre a conjuntura nacional, e eu, como trabalho muito a história regional, sempre volto a olhar justamente para essas dinâmicas locais, né? Zezé Barbosa, por exemplo, era o prefeito de Campos a essa altura, no cenário, como você bem disse, já de desgaste do governo militar, mas ainda de ditadura, numa cidade dominada, a bem da verdade, pelo poderio dos grandes usineiros, né, da nossa região, não só especificamente daqueles que necessariamente estavam aqui em Campos. Então, pensem no impacto dessa descoberta na questão econômica local. Tem gente que brinca muito, Vitor, sempre dizendo que para Campos sempre surge uma alternativa econômica quando a gente está precisando. Então, veio a crise do açúcar, surge, né, a descoberta do petróleo, a instalação da Petrobras, e tudo isso me recordou também, Vitor, até hoje eu recebo muitas perguntas sobre isso, que o Roberto estava falando. Por que a sede da Petrobras foi colocada em 77 em Macaé e não em Campos, já que é Bacia de Campos? E certa vez eu tive a oportunidade porque a gente ouve muitas histórias, né? Eu não sei se quem está em casa, mas é muito provável que sim, já tenha ouvido aquela velha explicação de que os usineiros não teriam deixado a Petrobras se instalar de fato aqui em Campos, né, com a sede aqui em Campos, justamente para que não absorvesse uma mão de obra que era utilizada nos canaviais e nas usinas. E aí, como Garotinho vem logo depois com o Muda Campos, sucedendo a Zezé Barbosa, eu perguntei, Garotinho, é verdade que os usineiros não deixaram a Petrobras? Eu queria saber disso desde o início. E ele falou que, na verdade, não teve. Obviamente, havia
uma ala que dizia que não seria interessante essa instalação aqui na cidade, uma modernização daquele tipo, mas que não foi esse o fator principal e que aquilo teria sido objeto de uma negociação política muito maior que escapava realmente a apenas o cenário local e regional. E aí eu quero aproveitar a oportunidade também, que Guilherme me deu a deixa no final da fala dele, quando ele se refere ao resgate da história da Petrobras. Eu sempre digo que, às vezes, a gente não se percebe enquanto sujeito histórico, né? A gente olha para a história como algo que ficou lá atrás. Eu acho que eu tenho tentado passar para as pessoas que não necessariamente são da área, como, por exemplo, minha mãe, o entendimento de que nós também somos sujeitos históricos, né? Que nós vivemos e produzimos a história. E a Petrobras na nossa região durante muito tempo, eu entrei no arquivo como estagiária em 2007. E eu lembro que o maior trabalho que o arquivo fez até hoje foi um patrocinado pela Petrobras, que foi uma inventariação do fundo cartorário, principalmente de inventários e testamento, coisa de algo em torno de 12 mil documentos que foram identificados, restaurados, planilhados, colocados em base de dados, só não foram digitalizados à época. Eu lembro até hoje o valor, Vitor, para você ter uma ideia. E aquele projeto, aquele edital, a gente ter sido contemplado naquele contexto foi essencial. O que acontece hoje, que é muito difícil, que às vezes a Petrobras é uma empresa nacional, a gente vai competir com empresas que apresentam projetos de várias partes do Brasil e de muita envergadura, de muita importância, mas a gente tem que pensar também nos impactos sociais e culturais que a Petrobras trouxe para a nossa região. E aí eu uso aquela expressão do SOFIAT, da ecorregião de São Tomé. Então, é muito importante que a Petrobras também tenha um olhar muito direcionado para a nossa região, né? O local onde está instalado, assim como, por exemplo, hoje o Porto do Açu também precisa fazer esse exercício. Eu acho que tem feito muito bem, por exemplo, com a Reserva Caruaru. Muito bom, brigadão. Vamos girar a roda aí para a gente continuar conversando, né, sobre Bacia de Campos. Fico pensando também, do seu ponto de vista econômico, Guilherme, dos impactos aqui, né, do seu ponto de vista urbano, da grande mudança que a gente teve aqui, especialmente em Macaé, né, que foi uma mudança mais avassaladora ainda. Não sei se isso passa pelos cursos da sua pesquisa e agora também, né, do como que isso está chegando agora para a região de São João da Barra, pelo Porto do Açu, que vai começar a receber muitas atividades petroleiras ali também. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso ou eventuais outros aspectos que você queira acrescentar também à conversa. Não, claro, eu fico bastante confortável assim, para falar disso, que a minha trajetória acadêmica gira em torno disso, né? E não só acadêmica. Eu saí do IFE e fui trabalhar numa terceirizada de petróleo em Macaé, né? E aí eu saí de lá para fazer faculdade. Então, desde dessa experiência de trabalho, esse ambiente me gera curiosidade, então fui pesquisar. Então a minha monografia, por exemplo, foi sobre o IFE, como os cursos, como você falou, né, da mão de obra, são voltados para uma perspectiva de desenvolvimento regional que é atravessada pelo petróleo e mais recentemente pelo porto também, né? E tem algumas questões que eu sempre costumo trabalhar com elas, geralmente desses efeitos que são colocados. As atividades de extração de recursos naturais, elas têm uma extensa literatura sobre a produção de enclaves e sobre a falta de relação delas com os lugares. E esse é o principal desafio, porque você tem uma cadeia produtiva que é altamente tecnológica. E de um ponto de partida de estruturas econômicas pregressas que não são capazes de absorver essa qualidade, né, ou de serem absorvidas por essa tecnologia. Então, só a partir daí a gente já tem um problema grave, que a gente, né, diversos autores vão chamar aí do desenvolvimento desigual e combinado, né, com uma perspectiva mais trotskista da coisa. Então, essa questão é pertinente para a nossa região. Recentemente estava analisando até os dados com relação ao trabalho da região, e a gente pega a relação da indústria extrativa com a região imediata de Campos, né? Pegando
aqui a gente corta, tira Macaé, não usa Norte Fluminense, vamos tirar isso. A região aqui, Campos, por exemplo, como o professor já fez a provocação, que leva o nome da bacia, o setor de extração não é um dos principais em termos de emprego. Então, ou seja, essa mão de obra não é empregada, apesar de levar a bacia de Campos, no setor extrativo em Campos. O que se destaca na área de emprego em Campos é comércio, serviços e administração pública. Então, ou seja, essa relação de extração que leva o nome de Campos, quando a gente pega do ponto de vista do trabalho, a gente não leva isso para a realidade. É óbvio que a gente tem um conjunto de trabalhadores, e aí a gente entra numa outra discussão demográfica, né, que o movimento pendular, os trabalhadores que se deslocam, e que também essa é uma característica da indústria extrativa, sobretudo a petrolífera, porque você pode, como o trabalho ele se dá além mar, né, no offshore, o trabalhador, e ele tem um período de 15 dias, 15, 21 dias, ele pode morar em qualquer lugar do Brasil também, né? Então essa também é outra peculiaridade dessa indústria extrativa que gera um efeito para a gente aqui, que é essa renda não ficar no local, essa renda do trabalho. Então são todos esses aspectos, que acho que até assim, meio que é um passando, né? Porque é muita coisa, acho que essa discussão, ela levaria aqui 3 dias a gente discutindo, óbvio que ninguém vai maratonar isso, mas é uma discussão interessante. Agora o Porto também traz esse conjunto de dificuldades, né, que por mais que exista um esforço, também tem essa dificuldade de se relacionar com a economia local, e a gente vê que ultimamente tem tido um esforço de aproximação, a Rafaela citou o esforço da RPPL, mas ainda assim tem uma diversidade de conflitos que não estão resolvidos, como, por exemplo, os próprios trabalhadores que foram expropriados das terras do 5º Distrito e que hoje são, por exemplo, impedidos de acessar a água porque está dentro da reserva Caruara. Então, assim, são questões e dinâmicas de conflitos que aí eu vou trazer essa discussão que não é comum um economista fazer, que geralmente o economista é visto tratando de números e dessa conjuntura de relações, né, econômicas estritamente financeiras, mas esse ponto de vista econômico que geralmente fica de fora do debate, que é essa transformação dessas comunidades locais em prol desses grandes investimentos e que vem com essa lógica de desenvolvimento, mas como o meu xará já colocou, a gente tem um ponto de vista social que precisa ser colocado à mesa para discussão e que, como a Rafaela colocou, né, existem projetos, existem coisas que são viabilizadas, e do ponto de vista econômico isso também tem que ser pesado. A gente, como eu já mencionei, a indústria extrativa tem eu acredito que o professor Roberto também vai tratar muito melhor do que eu dessa questão dessa produção de enclaves, né, que tem uma literatura extensa que coloca aqui e que a gente tem que discutir, tem que debater, porque senão, como já colocou, né, a gente fica refém desses ciclos. A Rafaela bem colocou que Campos sempre aparece uma oportunidade para salvar. É exatamente isso que não é desejável, porque foi exatamente isso que ocorreu quando a indústria da cana, com o fim, né, das políticas que tinham governamentais, que financiavam parte da cana, então virou uma disputa por recursos do petróleo. E a gente vê esse processo desde essas leis do petróleo de participações especiais, e como o debate na região fica dependente desses recursos, né? Então, acho que são vários elementos, é uma complexidade gigantesca que a gente poderia tratar aqui, mas eu também queria deixar já que você deixou aberto para outros aspectos, esses aspectos que realmente estão alijados do debate, né? Então, é importante a gente discutir eles aqui. Maravilha, muito bom, obrigadão mesmo. Mandar um abraço aqui para Marta Regina, está acompanhando a gente, Almir Pinto Cruz, Gilberto Pimenta, Léo Puglia, Matheus Orioli, Luiz Carlos, Milena Cruz, Graça do NF, a Gracinha, nosso assistente social, Cláudio Barbosa, Pedro Otávio, Joacir Pedro, Chico Zé foi diretor aqui, coordenador de comunicação também, Margarete Campos, Carlos Gil, Tiago Mota,
Muito bacana mesmo, gente. Abração, curte aí o vídeo, divulga o link, ajuda a gente a fazer comunicação social, comunicação sindical, né, dos movimentos sociais, ajuda a gente a informar para o algoritmo que tem conversa boa aqui. O Pedro Otávio até comenta aqui, é muito importante estarmos atentos a dinâmicas muito mais amplas e sua relação com questões locais. As respostas desse passado sobre campos muitas vezes não se referem apenas a campos, né? Muito bacana, brigadão Pedro Otávio aí. Vamos seguir com a nossa roda, nesse bloco temos ainda a participação do professor Roberto Moraes. Roberto, você pesquisa o capitalismo contemporâneo, né? As relações de finanças e esse dinheiro invisível, essas coisas que ficam flutuando por aí. Qual é o papel de uma empresa como a Petrobras no capitalismo contemporâneo e qual é o papel da Bacia de Campos dentro de uma empresa como a Petrobras no cenário que a gente vive atualmente? Você tem 3 horas para responder essa pergunta. Bom, Vitor, eu vou entrar um pouco te responder essa questão e também entrar um pouco no que o Guilherme abordou, mas eu fico tentado sempre, talvez seja a idade, voltar a alguns aspectos históricos que eu considero interessante. Eu abordei isso na minha tese, a minha dissertação de mestrado na COP foi na década de 90, eu passei 14 dias embarcado em diferentes plataformas. Isso se deu o embarque foi em 92, a diretoria, o pessoal em Macaé não queria deixar embarcar, eu negociei depois, usando efetivamente o prestígio da COP com a diretoria de relações industriais, e eu tive autorização para embarcar na época, sofreu muito espanto em Macaé, todo embarque era em Macaé, com filmadora, máquina fotográfica, e o gravador, um conjunto de outros acervos, escolhi quais plataformas queria visitar. Naquela ocasião eu acompanhava o desenvolvimento tecnológico, plataformas que eram contratadas, plataforma fixa, as plataformas semi-submersíveis, etc. E quando eu disse, eu tive uma reunião com a Petrobras, apresentei alguns dados, e a Petrobras oficialmente não se interessou mais. Antes de embarcar, ela me perguntou se uma das perguntas que ela fez, o que eu achava sobre a capacidade de resistência dos trabalhadores trabalhando embarcado por mais de 15 anos, para você ter uma ideia. Na volta, a gente apontou uma série de preocupações sobre as equipes trabalhando, o aumento da automação e etc. E isso foi antes do afundamento da P-36, mas eu não vou abordar esse assunto. Sobre o aspecto histórico, eu vou insistir ainda com relação ao nome. Efetivamente, a escolha da Bacia de Campos é uma compensação a Campos, em função da decisão de levar a base operacional que dependia de um terminal portuário, porque era uma base de apoio offshore, quer dizer, levar material para as plataformas de petróleo, inicialmente as fixas, depois a semi-submersível. Isso demandava um porto, e foi o terminal de Imbitiba. Apesar do discurso do Garotinho para Rafaela, o Garotinho, nessa época de 70, ele estava cuidando de corrida de cavalo, ele não pensava nisso, e essa visão que ele tem é posterior. O Garotinho é prefeito de Campos, eleito em 88, então, na verdade, quase uma década depois, ele tem uma visão, uma interpretação que eu qualifico até mais pessoal, mas é a que eu tenho, né? Eu não compartilho, inclusive com muitos bons e competentes colegas pesquisadores do desenvolvimento regional do Norte Fluminense, que atribuem aos usineiros o fato da base operacional da Petrobras não ser em Campos. Na verdade, nunca teve para ser em Campos, ela teve para ser, uma das opções naquela ocasião foi para que ela fosse instalada em Barra do Furado, né? Era praticamente vizinho do Farol. Só que, primeiro, ali você não tinha um porto, você não tinha uma área urbana, você teria que construir uma cidade, né? Ao passo que Macaé não tinha um porto, tinha um trapiche, porque era porto de pescador, mas tinha uma barra, né, ali em Imbitiba tinha como a gente chama,
nos terminais portuários, né, um quebra-mar natural de um lado. Então era fácil fazer um terminal portuário em Imbitiba como foi feito. E o fator determinante, no meu, e aí concordando com a opinião pessoal do Garotinho, mas o fator determinante é que a Petrobras, já, naquela ocasião especialmente, era uma empresa de engenheiros, né, e a sede dela era no Rio de Janeiro. Macaé fica a 180 quilômetros, 200 quilômetros do Rio de Janeiro, aproximadamente. Então era quase 100 quilômetros a menos do que fazer em Barra do Furado, isso teria que fazer uma cidade, né, e fazer um porto ali seria muito mais complicado. Então, por razões técnicas, por razões de engenharia, por estar mais próximo da sede do Rio de Janeiro, a escolha por Macaé foi natural. E eu não vou retomar uma outra discussão histórica também muito interessante, porque exatamente nessa época, 77 mais ou menos, está completando os 100 anos, que é a maldição de Mota Coqueiro para Macaé, que ela ficaria sem progresso. E naquela ocasião, Macaé já sofria pelo fato da BR-101 estar sendo tirado, na segunda metade da década de 70, está sendo retirado da área urbana de Macaé, né, a gente ia de Campos para o Rio de Janeiro, passar por Macaé, por Araruama, para a Serra de Maricá, até chegar no Rio de Janeiro. A ponte Rio-Niterói ela é construída e termina em 74, a fusão se dá em 75, então tem um conjunto de questões que se dá exatamente nesse momento, né? E aí eu relembro, a primeira perfuração na bacia de Campos foi em 71, a primeira descoberta no Campo de Garoto em 74. Em 75 nós tivemos o gás, autorizou os contratos de risco para serem feitos no Brasil, isso não funcionou, e eu não vou aqui entrar em detalhes porque que não valia a pena para as empresas estrangeiras tentarem produzir aqui, né? Mas a produção na bacia de Campos se dá efetivamente em 1977, através de Macaé, aí já com uma base operacional lá. É importante a gente lembrar o papel de destaque naquela ocasião, mais do que o dos governadores, do senador Nelson Carneiro. O senador Nelson Carneiro foi o grande articulador dessas questões, ele tinha interesse em ser governador após fusão, após o Faria Lima, né, porque o Faria Lima foi o primeiro governador sobre a fusão, e ele articulava, enquanto senador, uma série de questões junto ao governo militar, apesar de ser do MDB naquela ocasião. E o senador Nelson Carneiro, ele prometia para Campos, e ele tem um peso importante junto com o XGA, que é da Petrobras, para dar o nome da bacia de Campos como uma compensação. Junto com isso, o XGA prometia para Campos, em função de um grande movimento de reclamação por Campos ficar fora, e a base de operacional toda ser em Macaé, de que Campos teria uma unidade de amônio e ureia que nunca se concretizou, né? O Nelson Carneiro era parceiro dele disso. Mas o Nelson Carneiro tem um outro papel importante ainda, porque como compensação também surgem a discussão dos royalties do petróleo e do petrorrentismo a partir daí. Tá? E o Nelson Carneiro, ele encomenda, junto com o pessoal da Petrobras, não existia a ANP efetivamente, a ANP é só no final da década de 90, com a quebra do monopólio e com a nova lei do petróleo, um regimento, um critério de rateio para parte da riqueza gerada pelo petróleo, ou parte da renda petroleira, né? O royalties do petróleo é uma parte da renda petroleira, que é sempre disputada entre o Estado e as empresas, né? Incluindo as empresas privadas, no caso delas atuarem na produção. E aí esse critério é um critério geográfico, mas um critério basicamente político, né, que beneficiou muito a Campos, porque na medida que definiu aquelas coordenadas e os ortogonais, né, os limites geográficos de campo abrem, né, o pessoal brinca que abre a boca de Campos para ficar com a maior quantidade de royalties de petróleo, mesmo que os primeiros campos estivessem mais próximos do litoral de Macaé. Tá? Mas o Nelson Carneiro teve um papel importante de entender politicamente que não fazia sentido poucas cidades ganharem, Campos e Macaé, e as outras não ganharem nada. Então ele cria a figura
dos municípios produtores e dos municípios limítrofes de petróleo, limítrofes da área de produção, que fez com que o rateio, embora em proporções muito menores, fosse rateada praticamente para quase todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Acho que 3 ou 4 inicialmente ficaram de fora naquela ocasião. Bom, eu não vou avançar nessa questão histórica, mas isso tem um debate interessante que decorre daí, porque toda a mão de obra que faz com que a produção offshore dê certo, se desenvolva, nasce de Campos. O movimento pendular de Campos já é grande naquela ocasião, quer dizer, desde a década de 2000, aproximadamente 10, 11 mil pessoas se deslocam. Isso sem tirar aqueles que trabalham embarcado, que não precisam estar indo e vindo diariamente de Campos com relação a Macaé. E eu concordo com esse ponto de vista de que as atividades relativas a essa cadeia produtiva do petróleo, mesmo extrativa e no ambiente offshore, elas são difíceis de serem analisadas apenas sob o ponto de vista de uma cidade ou de um município, porque ela é um fenômeno estritamente regional, então ela tem um espectro de abrangência e de influência bastante grande, né? E eu destaco, sem responder a pergunta do Vitor, que eu deixo para depois, Vitor, mas o petrorrentismo faz nascer uma figura que eu passei a utilizar de uns anos para cá, uma interpretação que leva mais em conta uma análise sobre a questão do território, apesar da nomenclatura, de economia do petróleo e de economia dos royalties. São dois tipos de economias diferentes. Macaé vive uma economia do petróleo, quer dizer, ali se instala a petroleira com a sua base operacional e um conjunto de prestadores de serviços, algumas mais diretamente ligadas à área de petróleo, que a gente costuma chamar de parapetroleiros, a Halliburton, SoluBG, Baker e etc. Parte dessa economia do petróleo instalada ali em Macaé está se dividindo agora com o Açu, né? E isso tem a ver porque os empregos mais qualificados estão na economia do petróleo e menos na economia petrorrentista, né? Ou economia dos royalties, que está em Campos. Como eu já disse lá anteriormente, a primeira base operacional que tem a ver com petróleo em Campos é fundamentalmente um aeroporto que foi na segunda metade da década de 90. Fora isso, algumas prestadoras de serviços metalúrgicos, né, e fundamentalmente a formação de mão de obra, vamos dizer, que deveu aqui. Só mais adiante que a base aeroportuária para transporte de trabalhadores passou a ser utilizado aqui na cidade de Campos. Quer dizer, hoje São João da Barra, com o Porto do Açu, ele mistura uma base operacional, uma infraestrutura de circulação de dois tipos de extrativismo fundamentalmente. O de petróleo, né, como base operacional de apoio, ali não só da base de apoio operacional através da empresa da Porto Brasil ou da Edson Schwest, onde se desce e se sobe muitas coisas para plataformas através da Edson Schwest, como transbordo de petróleo. É uma das principais rendas hoje do Porto do Açu, é o transbordo de petróleo. São 9 grandes petroleiras, não é só a Petrobras, Equinor, Shell, Total e diversas outras que se utilizam e fazem o transbordo de um navio menor que traz o petróleo da produção nos campos da região, inclusive do pré-sal, passam por navios maiores, fazem um transbordo, navios que vão levar esse petróleo para os Estados Unidos ou para a Ásia, principalmente, para a China, e por serem navios de maior porte, você tem um ganho do frete na medida que o navio, ao transportar maior quantidade, se reduz o preço do frete unitário ou do frete total. Então, o São João da Barra passa a ser uma base operacional. E eu vou entrar, Vitor, só nessa questão, porque ela tem a ver com a sua pergunta, e deixo, então, se for o caso, para tocar nesse assunto depois. O Porto do Açu me mostrou e me chamou a atenção como é que uma empresa criada
por um brasileiro, quer dizer, um capitalista que era conhecido aqui, o Ike Batista, passa depois para as mãos de um fundo internacional americano que as pessoas não conhecem nem reclamam. As pessoas reclamavam do Ike, mas não reclamam do fundo financeiro. Né? O fundo financeiro, você sabe onde ele investe, mas você não sabe quem investe no fundo financeiro e quem tem rentabilidade com seus negócios. Isso tem a ver com exatamente a partir da observação da atividade petrolífera no norte fluminense e do porto, né, dessa relação porto-petróleo, porque no mundo inteiro, onde tem petróleo, você precisa de porto. Não é porque a gente tem porto aqui, tem petróleo no ambiente offshore. É porque para você transportar o petróleo sendo transportado é transporte de energia que você está fazendo. Né? Então, 2/3 de todo o petróleo do mundo é transportado pela via marítima, seja sob a forma de óleo cru ou sob a forma de derivados e combustíveis. Então, essas infraestruturas, exatamente nesse momento do capitalismo hegemonicamente financeiro, ele deixa de ter um proprietário, um dono desses empreendimentos, e passa a ser dono desses empreendimentos um conjunto de investidores. No passado chegou a ser os acionistas das empresas SA, hoje são os fundos financeiros. Fundos financeiros que são dono dessas empresas, é dono do Porto do Açu, é dono da empresa que opera a concessão da BR-101, é dono de um conjunto de empresas muito expressivo, e um conjunto de novos projetos que são apresentados para o Porto do Açu, eles são licenciados, como é o caso agora de hidrogênio verde, ele é licenciado e é colocado na prateleira em busca de investidores, né? Ou seja, é um capitalismo com base financeira que deixa de ter o empréstimo e a dívida bancária como mote para a criação de valor. Passa a ser um investimento de investidores que efetivamente faz isso, e com isso ele retira uma parte maior do valor que é capturado dessas atividades. Me estendi demais, mas eu fui numa parte histórica que eu achava que era interessante abordar e tentei responder o Vitor, e peço desculpa aí por ter avançado demais. Bacana, tranquilo. Você me fez lembrar o velho Brizola. Tipo, a gente pergunta uma coisa e ele responde o que ele quiser. Assim. E a resposta é muito melhor do que a pergunta. Muito bom isso. Maravilhoso, professor. Muito obrigado. Então, Guilherme, fechando o bloco, amarrar um pouco dessas considerações aí. Foi um bloco bem interessante, né? Bom, eu vou começar pelo final, né, do professor Roberto. Aliás, né, eu tenho um livro dele lá que é maravilhoso, né, que fala dos fundos. Eu estava comentando com você aqui enquanto ele falava, que é o livro que eu faço para destruir sonhos de alguns pseudos investidores que são conhecidos meus. Eu falei que investiam até pouco tempo atrás em fundo, não sei o que, né? E a gente vê muito... Você dá de presente o livro do Roberto. Rapaz, larga de ser otário. Vai comprar criptomoeda? Isso, larga de ser otário e lê esse livro aqui, entendeu? Compra o livro do Roberto que é mais barato. Exatamente. Vai fazer mais vantagem. Isso, não vai fazer você sonhar à toa e nem perder dinheiro. Mas enfim, Vitor, acho que agora levando o papo sério aqui, né? Eu achei espetacular a colocação da Rafaela, do Guilherme e do professor Roberto, porque acho que eleva o nível do debate. Quando o Guilherme, por exemplo, que é um economista, né, e também a gente comentava aqui durante a fala dele, que é um economista que não está preso à questão dos números e traz a coisa para um debate político. Entende? A Rafaela, quando ela fala das questões, traz o debate com relação a se houve ou não uma sabotagem dos usineiros de Campos com relação à implementação de uma base da Petrobras, e que fala na questão da mão de obra, também traz a coisa para um debate político, social, econômico, de como o poder funciona. E assim, eu não consigo desassociar a Petrobras dessas questões, entende? Eu acho que a Petrobras, ela é muito mais do que uma empresa, porque ela de fato, ela mexe com algo que é importante, que é com a autoestima do brasileiro. Então, ela, historicamente, desde a fundação, da criação ali do Petróleo é Nosso, você teve ali uma disputa entre
uma ala da sociedade que não acreditava no país, entende? E de uma ala que tinha uma autoestima, não, vamos produzir, vamos criar uma empresa de petróleo, entende? Então, assim, eu acho que a Petrobras, ela está no cerne de um debate que é aquele que eu chamo da sociologia do vira-lata brasileiro, entende? Então, e isso passa por uma elite que a gente tem. Aí, assim, a gente pode dizer se é factual ou não o fato dos usineiros sabotarem ou não a Petrobras, né, aqui na região. Ou se isso é uma lenda, ou se não tem um fato histórico que comprove isso. Mas é fato que houve uma parte da elite que tentou sabotar a criação da Petrobras, entende? Então eu acho que acho importante, de repente, chamar os convidados aí para um segundo debate com um tema mais específico, porque os 70 anos da Petrobras, se a gente for ver, né, como o professor Roberto falou, a Rafaela falou, são temas dentro de outros temas. Sim. Então eu acho que fica o convite aí pro pessoal. Muito bom, muito bom. Vamos fazer o nosso último intervalo rapidão e a gente já volta. Pessoal, e as comemorações pelos 70 anos da Petrobras não param, né? Hoje nós estamos aqui no Senado Federal, onde vai acontecer uma sessão solene, requisitada pelo senador Jacques Wagner e o Zé Guimarães, deputado federal. E a gente voltando aqui para essa casa, a gente lembra o quanto que nós batalhamos aqui para manter o pré-sal sob o controle da Petrobras, quanto foi disputado, e nos dá a tranquilidade de saber que estávamos do lado certo. É isso aí, viva a Petrobras! Tá aí o Zé Maria Rangel, foi coordenador geral aqui do Sintipetro-NF, coordenador geral da FUP, uma história bastante bacana também na construção de todas essas entidades. Abração para o Zé Maria, atualmente ocupa uma gerência de responsabilidade social na Petrobras, mas vai continuar sendo para sempre uma grande liderança, uma grande referência aqui para todo o movimento sindical petroleiro. Vamos voltar com os nossos convidados, com a nossa convidada para o nosso último bloco, as considerações finais, nosso boa noite, a gente precisa ir se despedindo, né? Então eu queria pedir que cada um adicionasse algum aspecto que queira colocar acerca do debate e também fosse fazendo as suas despedidas, começando pela Rafaela. Te agradecer imensamente, agradecer a presença da equipe do arquivo que você falou aí, a equipe está presente, a gente é parceiro até nisso, Almir, Milena, mandar um beijo para a Tati também, que é do Sindipetro e grande amiga. Sendo de humanas, eu não tenho como fugir muito dessa discussão, né? Eu acho que é extremamente importante que, nos enxergando enquanto região, a gente possa olhar um pouco também para dentro da nossa casa, né, para dentro dos nossos problemas. Mesmo entendendo o protagonismo macro da Petrobras no cenário nacional hoje, ainda temos que pensar nos impactos que, por exemplo, isso traz sobre a questão da qualificação da mão de obra, e hoje, como eles bem falaram, isso é muito associado também à presença do Porto do Açu, né? Então, quais são os impactos que a Petrobras traz ainda nos dias de hoje, por exemplo, para a população do Farol de São Tomé, para a população, no caso do Porto, ali do litoral de São João da Barra. E quando eu falo isso, é óbvio que uma movimentação econômica, ela traz os seus impactos sociais, mas é muito importante que essas compensações culturais, também sociais, elas possam acontecer. E eu acho que hoje é tempo, né, da gente conseguir retomar esse avanço que a gente fez lá atrás e que é necessário que a gente continue fazendo, não só no sentido da qualificação da mão de obra local, mas das compensações que precisam ser feitas na nossa região, não só em Campos, mas enfim, no norte e noroeste como um todo, e pensando que a Petrobras ela é uma grande promotora, né, minha gente? Eu acho que isso é consenso nesse diálogo que a gente está tendo aqui. Ela pode ser uma grande promotora, e é isso que eu desejo e espero que a Petrobras retome, principalmente para uma cidade como Campos, principalmente para Macaé, que são cidades que têm, por exemplo, uma riqueza arquitetônica tão grande, e obviamente a gente não está aqui dizendo que a Petrobras ela tem que ser gestora ou a única promotora, mas a gente está dizendo que, enquanto uma empresa brasileira, que tem orgulho de ser brasileira, né, que nós brasileiros temos orgulho da Petrobras, é muito interessante que esse viés sociocultural
educacional, da própria educação ambiental e patrimonial, porque eu acredito muito na educação patrimonial como o grande pano de fundo de tudo isso que eu estou falando, que isso de fato possa acontecer, e fico aqui à disposição para que de fato a gente consiga dar passos largos e retomar justamente esse crescimento lá de trás, que ele seja novamente uma realidade para a gente. Agradecer a oportunidade mais uma vez. A gente aqui que agradece demais, Rafaela, a sua participação maravilhosa. Rafaela, grande parceira das questões culturais, históricas, de preservação aqui no município. Nossa, também. E visitar o arquivo é muito legal. É cara. lindo. Pô, arquivo, quem gosta né? de história, tive a oportunidade de ir lá com o Zé Maria, muito legal mesmo. Olha aí, estamos precisando da Petrobras patrocinar o arquivo lá, gente. A Petrobras chegar junto lá. Vamos provocar, vamos conversar isso aí, vamos conversar isso aí. Obrigado. Vocês viram, né? Obrigadão, Rafaela, grande beijo aí. Vamos seguir, né, a nossa rodada de despedida e de considerações finais aí com o Guilherme Vasconcelos, parceiraço aí também que aceitou o nosso convite. E que tem uma bandeira do Goitacás. É importante registrar isso, né? Muito importante. Tem uma bandeira ali do Goitacás ornando a tela dele ali. É para dar uma quebrada no visual, né? Para dar uma melhorada aqui. Muito bom, muito bom. Mas, assim, primeiro, entrando um pouco no que o Guilherme comentou, né, economia política. Então, a gente não pode desassociar, enquanto pesquisador, inclusive, não posso desassociar esses dois campos de análise. Economia é política. E aí, pegando um gancho no que o professor Roberto deixou aqui para a gente no final, dessa atuação desses grupos financeiros, que a gente não sabe quem é os donos, mas a gente tem a ação deles legitimada, muitas vezes pelo próprio Estado. E aqui, trazendo um pouco dessa contribuição do próprio observatório, que é uma das questões norteadoras do nosso último ciclo de pesquisa, é quem governa as cidades. E acho que essa reflexão que o professor Roberto Moraes traz é muito significativa para o próprio Norte Fluminense, tá? E exatamente também para o Sindipetro, porque o Sindipetro é um dos instrumentos de resistência a esses movimentos que o professor colocou, que a gente não sabe quem coordena, como coordena, de onde coordena, mas que influenciam a formação urbana, territorial da região. Então, acho que a Petrobras é uma das empresas que tem servido como um desses instrumentos, desses interesses, e legitimado muitas vezes pelos estados. Nós vimos aí, nos últimos anos, a mudança no perfil da empresa, a mudança no perfil de investimento, e saudar novamente a atuação da Sindipetro, que é uma referência regional dos movimentos sindicais e que tem feito essa resistência. É comum a gente encontrar o sindicato presente nessas ações, não só com os trabalhadores que estão filiados, né, o sindicato, ligado ao sindicato, mas com todas essas questões aqui na região. Então, sempre que precisar, aí estarei à disposição para debater com vocês. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigadão mesmo por sua participação, muito bom mesmo. Registrar aqui, antes de passar a bola para o professor Roberto, participações aqui também, né? O Joaci Pedro comenta grande aula, o Pedro Otávio comenta que aula, bom demais. O Roberto Gomes comenta muito bom, todo o conteúdo debatido. O Johnny Souza diz não existem números sem sentido, não existe economia sem política, uma coisa está intimamente ligada à outra. Johnny Souza, acho que é o nosso Johnny aqui, o nosso Johnny, a não ser que seja um homônimo, né? Nosso Johnny, diretor aqui de comunicação, abração, Johnny. Érica Tavares diz, ótimo debate, questões importantes, muito bom, obrigadão a todo mundo que está acompanhando, deixando o like, compartilhando, ajudando a gente a fazer comunicação sindical aí. Professor Roberto Moraes, suas considerações finais e algum outro aspecto que queira acrescentar também, desde já agradecendo pela sua participação. Eu agradeço aí o convite, eu só não entendi porque só eu sou chamado de professor. A Rafaela é professora e o Guilherme também. É a idade, é isso? Ficou cravado, né? A gente lembra do Roberto, cola com o professor. Não, eu não reclamo, não. Porque, na verdade, as minhas outras formações eu sempre me apresento. Quando vai no hotel, que eu sou obrigado a botar a profissão, eu ponho professor. Eu tenho orgulho disso, eu não estou reclamando. Eu estou advogando para que os demais possam se chamar também. Bom, eu insisti em alguns pontos aí, história, porque eu acho que a memória institucional ela é muito importante.
né? Nós estamos falando de uma empresa, né, estatal, ou seja, de uma instituição, né, com peso relevante na história política do Brasil, em determinados ciclos, e também com peso cada vez mais econômico. Nos governos Lula II e Dilma I, a economia que gerava em torno do setor petróleo no Brasil foi estimada em 13% do PIB, no estado do Rio de Janeiro em 33%. Isso nos preocupou também, de certa forma, a conhecida doença holandesa, né, ou a maldição mineral do extrativismo. E falando do extrativismo, essa é uma preocupação que a região tem que ter, né? O Porto do Açu é baseado hoje fundamentalmente, ou de forma mais importante, com dois tipos de extrativismo, um ligado ao petróleo, o outro ao minério de ferro, que é exportado pela Ferroport, pelo Porto do Açu. Ela se torna uma base operacional que é praticamente um enclave, como disse o professor Guilherme. Eu tenho dificuldade de qualificar a Petrobras em Macaé como um enclave. Ela tem algumas características de enclave, mas ela tem enlaces muito grandes com a sociedade, talvez por ter nascido já numa área urbana, diferente do Açu, inclusive, que está distante da sede de São João da Barra. Isso mexe, né? Isso é uma característica que não foi um desejo natural, isso é uma característica desse tipo de porto, que é o porto de quinta geração, que é o porto chamado Porto Indústria, né, ou Porto Midas, né, de área de desenvolvimento industrial marítima. Ela quer fluidez. Esse tipo de porto quer fluidez das cargas, ele quer distância das cidades da área urbana, né, e cabe às comunidades locais buscar enlaces, né, buscar, sob o ponto de vista econômico, enlace na cadeia produtiva, né, para que você possa ter melhores empregos, ter processos industriais e não apenas de circulação da mercadoria, porque um porto, fundamentalmente, ele permite circulação da mercadoria, né? Seja mercadoria petróleo, seja minério de ferro. E aí nós vamos lembrar, e fiz isso no evento organizado pelo Observatório da Metrópole na UENF, que o Guilherme devia estar presente lá, do Observatório da Metrópole, chamando a atenção que é como se nós estivéssemos ainda naquilo que Galiano se referiu, né, as veias abertas da América Latina, né, aqui presente, né. Então há muitas questões que podem e devem ser pensadas. A Petrobras tinha uma preocupação com a região, a instalação da UNED Macaé, hoje Campus IF Macaé, que completou agora 30 anos, é um exemplo de construção da Petrobras, né? Um outro exemplo, eu me lembro que quando na inauguração dessa unidade descentralizada, a UENF, através da Gilca Weinstein, que era a presidente da FENORTE, quis fazer com que aquele campus fosse da UENF para hospedar um laboratório de exploração de petróleo. E não fazia sentido tapar um santo para descobrir outro. Foi a negociação, foi na época que assumi a direção da Escola Técnica Federal, e nós, junto lá com o professor Carlos Dias, arrumamos um espaço enquanto a Escola Técnica e os cursos se montavam, funcionaram ali dentro. Depois ele queria cada vez mais espaço, não tinha como dar, né, e eram conflitos permanentes. Aí eu sentei e conversei com ele, com os professores da área de petróleo, e falei, essa energia está sendo direcionada para o caminho errado, não é contra a Escola Técnica Federal, que ainda não era Cefet, e sim, vamos buscar um apoio para que o Laboratório de Exploração de Petróleo, o LENEP, em Macaé, seja construído, a exemplo do que foi construído a UNED Macaé, atual Campus IF, né? E dessa forma acabou acontecendo, um grande movimento surgiu dali. Isso é memória institucional, e uma forma em que uma empresa do tipo Petrobras, com a característica estatal, a preocupação em estar instalado, conseguiu fazer coisa que não faria um capital privado, né? Hoje, alguns comemoram a reserva Caruara lá no Porto do Açu, eu não comemoro. Aquilo ali foi instalado por uma obrigação no processo de licenciamento, não foi um desejo dos empreendedores na época UAIC. É porque ali estava previsto duas termoelétricas, uma termoelétrica a gás
para ser instalada ali entre as lagoas de Gruçaí e de Quipari, e era impossível que ela funcionasse ali, né? E aquela, como era uma área de propriedade privada, foi dada a ela a possibilidade de ser feita uma reserva ambiental, exemplo do que é a reserva ambiental da Lagoa do Açu, ou se transformar numa reserva privada de propriedade natural, uma RPPN em Caruara, aproximadamente 3.700 hectares. Né? E o empreendedor optou, então, por fazer uma RPPN, né? E tudo que ele fez ali é parte das negociações, das compensações pelos impactos ambientais, que em termos ambientais pode ter feito, apesar da salinização, mas os impactos sociais com os atingidos, isso até hoje não foi resolvido, né? Aliás, há poucos meses, há 2 ou 3 meses, um dos proprietários, o primeiro proprietário que entrou na justiça e não aceitou a desapropriação, foi o primeiro a ganhar na justiça a desapropriação por um valor que ele considerava mais justo. Bom, eu acho que esse tema, como disse os dois Guilhermes e o Vitor, ele tem múltiplas abordagens, né? Eu acho que a Petrobras hoje está desenvolvendo projetos visando, né, o hidrogênio verde, a produção de energia via eólicas offshore, né, num processo de transição. É preciso a gente compreender isso, porque transição não significa de um dia para outro você trocar, quer dizer, você ainda por muito tempo vai ter produção de petróleo na região. A bacia de Campos hoje ela tem menos importância, mas é bom lembrar que abaixo da bacia de Campos do pós-sal, nós temos a bacia de Campos do pré-sal, né? Já existe produção no pré-sal na bacia de Campos, mas mais poderá ser retirado dela. Então, esse deslocamento espacial em direção ao litoral de Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, Saquarema, que hoje dá grandes valores de royalties àqueles municípios pela produção nos campos da Bacia de Santos, né, especialmente Tupi, né, aqueles campos onde um único poço dá 60 mil barris de petróleo, um colosso que não se imaginava disso. Ou seja, a gente tem muito espaço pela frente, muito debate que relaciona o desenvolvimento regional com essa importante empresa, né, um grupo empresarial que é do povo brasileiro. Né? É importante nós sempre relembrarmos isso. Tá? Obrigado aí pelo convite, espero aí ter contribuído aí com as discussões. Brigadão, Roberto, querido professor Roberto, brigadão mesmo. Quer se despedir também, Guilherme, do pessoal? Claro, dar uma boa noite aos nossos convidados, foi um prazer imenso participar desse debate com vocês. Eu fico falando até com alguns amigos meus, gente, ao invés de ficar vendo aqueles coaches horrorosos que tem lá no YouTube, participem aqui do nosso INF ao vivo. O nível dos convidados aqui, o nível do debate aqui é alto nível, né? A gente vê cada coisa escabrosa, né? Obrigadão, gente. Abração mesmo. Até a próxima. Os convidados aí, abração mesmo. Saudações. E vamos ficando nós aqui, Guilherme, para ir apagando as luzes. Vamos. Né? Você tá dando... tem que ter Fluminense daqui a pouco aqui. Tô nervoso. Hoje é dia de secar. É isso. Então, a gente vai fechando o programa. Se você quiser ainda acrescentar algum aspecto relacionado ao só tem um detalhe, para ser bem direto aqui. O professor Roberto ele falou uma coisa que é importante, né? Pessoal, tem pré-sal na Bacia de Campos. A Bacia de Campos ela viveu aí um período grande sem investimento, né? Os investimentos foram direcionados para a Bacia de Santos, mas a gente tem que ter a noção que tem pré-sal aqui. A Rosângela, que é nossa representante no CA, que é geóloga, ela volta e meia ela reforça isso, da presença de pressão na Bacia de Campos, e a gente precisa estudar o reservatório, investir, porque sim, tem pressão na Bacia de Campos. Muito bom. Sua saideira, sua dica cultural para a gente fechar o nosso barraco. Minha dica cultural é um livro, um clássico, né, um clássico
que eu já li ele em várias versões, só que eu gosto bastante dessa do Alain Badiou, que é a República de Platão, né? Essa versão ela tem um aspecto interessante, que é ele tenta adaptar a República de Platão como ela seria na sociedade moderna. E ali ela tem uma crítica construtiva, né? Não essas críticas imbecis que se fazem às democracias, né? Mas ele tem uma crítica interessante, é legal o pessoal ler, que ele fala que a democracia ela tem que ser de fato democrática para todo mundo, né? Hoje a gente tem uma democracia que ela é concentrada na mão de poucos, e aí quando se fala em democracia não é apenas o voto, né? É a distribuição de dinheiro, né? De riqueza, né? De poder, participação no debate público, né? A esfera pública de debate, então conhecimento tem que ser compartilhado, né? Tanto é que a República seria a República dos Reis Filósofos. Então, enfim, é um livro espetacular. Muito bom, e é sempre muito bom voltar aos clássicos, né? Sim. O clássico, Vitor, ele não é um livro que você lê, ele é um livro que você sempre que possível o relê. Muito bom, ótima dica, excelente. A minha dica eu procurei uma dica que tivesse a ver com os 70 anos da Petrobras, alguma coisa que tivesse a ver com o tema do programa de hoje, e aí eu vi que o Marcelo Aguilar, nosso colega lá da comunicação do Sindipetro Unificado de São Paulo, fez uma coisa muito bacana, que foi reunir numa matéria só 5 filmes que foram patrocinados pela Petrobras, ou seja, a Petrobras já patrocinou dezenas. Então tá aí Cidade de Deus, né, de 2002, O Que É Isso, Companheiro, de 97, Como Nossos Pais, de 2017, tem também Carandiru, de 2003, e O Som ao Redor, de 2013. São só alguns poucos exemplos de excelentes filmes de uma fase que a Petrobras estava colocando recursos, né, na produção cultural brasileira, do cinema muito especialmente, e a gente espera que volte a acontecer isso muito em breve, né, Guilherme? Estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a todo mundo que fez e faz esse programa acontecer, ao pessoal da técnica aqui, o Jefinho, o Júlio, o David, ao João Campinho também, nosso editor de imagem, que trabalhou bastante nessa edição também, a gente mandou um monte de material lá para ele, precisou atuar bastante, a Juliana Maciel na produção, todo mundo do departamento de comunicação e dos demais departamentos do Sindipetro NF, lembrando, curta, compartilhe, ajuda a gente a fazer comunicação sindical. Até a próxima.